A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos, o Senhor nos dê mais uma palavra para essa noite. Nós temos dois textos aqui nessa noite. Primeiro Samuel 13:14, que nos fala assim: Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste que o Senhor te ordenou. O outro texto está no Salmo 51. Nós vamos ler aqui apenas 3 versículos que nos falam assim. Primeiro, versículo 4, Salmo 51. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 6 nos fala assim: Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo. Versículo 7, ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E o 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Tema dessa noite: um homem segundo o coração de Deus. Isso aí, um homem segundo o coração de Deus. Falando aqui a respeito de Davi, rei de Israel. 1 Samuel 13:14, né? Nós lemos primeiro, e o destaque aqui: porém agora não subsistirá o teu reino, falando a respeito de Saul, e já tem buscado o Senhor para si, agora sobre Davi, um homem segundo o seu coração, um homem segundo o coração de Deus. Acredito que muitos cristãos sabem que Davi foi considerado por Deus um homem segundo o seu coração, mas nem todos sabem por que foi assim chamado e em que circunstâncias isso aconteceu. Acredito que poderia achar na Bíblia algumas características na vida de Davi que o levaram a ser assim considerado por Deus. Seria fácil entender que se os homens estivessem falando acerca de Davi, mas não foi, mas foi o próprio Deus que disse isso. Ou seja, não foi os homens que estavam falando que ele fosse segundo o coração, né? Se fosse os homens, seria uma coisa simples. Mas o próprio Deus, amados, o Deus Todo-Poderoso, que disse que Davi, apesar de ter pecado, lógico, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Nessa manhã, enquanto eu orava ao Senhor e apresentava a minha vida diante do Senhor, dizendo por que às vezes nos sentimos falta da presença do Senhor na minha vida, algo que Davi temia que isso acontecesse. Então Davi, ele temia que a presença de Deus não tivesse na sua vida. Acredito que dentre as características na vida de Davi, uma que chama a nossa atenção, é essa primeira aqui, ó, foi que Davi não conseguia viver sem sentir a presença de Deus em sua vida. Bom seria, meus amados, que cada um dos servos dele tivesse esse mesmo sentimento, de não querer de forma alguma sentir a falta da presença do Senhor na sua vida. Pensa em algo que Davi ficava desesperado. Quando havia algo de errado com ele, então ele ia aos pés do Senhor. E sabe o que ele fazia? Aquilo que eu e você devemos fazer todo dia. Derramava o seu coração na presença do Senhor. Quantas vezes o irmão fez isso hoje? Abriu o coração para o Senhor com aflição de alma. Quantas vezes o amigo fez isso aí? Coloquei isso hoje e falei sem olhar. Quantas vezes? Acredito que essa atitude, as características na vida de Davi, foi determinante para que Deus o considerasse um homem segundo o seu coração. Então veio à minha mente o Salmo 51:4, quando eu estava orando, né? Agora eu já li para vocês aqui, né? Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Então Davi aqui confessa, meus amados, está aqui um segredo. Se você, meu amado, quer ser muito usado por Deus, deseja ser muito usado por Deus, ser uma bênção, não deixe o pecado ficar lá, não. O que a palavra diz lá? Jesus fala sobre a ira. Não deixe que o sol, olha bem, isso não estava planejado falar. Não deixe que o sol se fosse a vossa ira. Você se irou? Não deixe o sol, não deixe passar o dia, não. Antes que o sol se ponha, vai lá e acerta. A ira não faz parte da nossa vida como servo de Deus, tá?
Quando Davi reconhece que pecou, ele vai aos pés do Senhor e confessa-lhe o seu pecado. É isso. Por isso que João fala, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar o pecado, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deve ser um hábito constante na vida do cristão. Segunda característica na vida de Davi. Então aqui está a segunda característica na vida de Davi, que o levou a ser considerado um homem segundo o coração de Deus. O arrependimento, algo que talvez não seja muito comum na vida de boa parte daqueles que se chamam cristãos de hoje. A partir dessa característica vem então, vamos nos deter um pouquinho aqui, estou correndo um pouquinho, desculpa. Então a segunda característica na vida de Davi foi o quê? Arrependimento. Lembramos de quem aqui? A mensagem de João Batista: arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus amados, é a coisa mais importante na vida do cristão. O cristão verdadeiro é aquele que, quando peca, ele se entristece. Ele se arrepende. Ele procura confessar. E ele só vai ter paz quando ele procura a pessoa e fala: olha, eu errei. Foi uma coisa simples, talvez você nem percebeu, mas acendeu uma luzinha vermelha. Sabe o que é isso? Sensibilidade do Espírito. Eu louvo a Deus, meus amados, porque a minha fase agora tem sido assim. Se eu falar uma palavra contra alguém, que a pessoa vem nem percebe, ou às vezes, mas quando o Espírito Santo testifica aquilo, eu tenho que chegar e falar: olha, aquilo ali não foi agradável. Isso aconteceu comigo há 3 meses atrás? Não, sinceramente. Eu digo para tristeza minha mesmo, né? Não, mas nessa fase, nesse projeto que Deus nos colocou, Ele está colocando muito mais temor no meu coração. Eu glorifico o Senhor por isso. Por isso que eu digo, passa essa mensagem. Isso vai ajudar muita gente. É sensibilidade. Deus quer de você e de mim, meu prezado. Sensível à voz do Espírito Santo. Quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você está andando com Deus, o pecado, seja ele grande ou pequeno, não tem lugar na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele, acende a luz. O sinal vermelho, é como se fosse um sinal de trânsito, né? Quando vê o sinal vermelho, todo mundo sabe que tem que parar. O carro tem que parar. Por quê? Sinal vermelho, se ele entrar, pode acontecer um acidente. Assim também o pedestre. Sinal vermelho para ele, pode acontecer o quê? Uma tragédia. Então ele não vai atravessar. Não é isso? Assim o Espírito Santo faz com a sua vida, com a minha vida. É só você se colocar nas mãos do Senhor. Então, a partir dessa segunda característica, então vem a terceira, para encerrar. A vida de Davi, aqui no Salmo 51:10. Aqui é coisa linda demais. Aqui você precisa, e eu precisamos meditar nisso aqui. Olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim. Tem até um louvor, né? Muito bonito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Acredito que aqui, nessa terceira característica, ou atitude que o levou a ser considerado um homem no coração de Deus, notamos uma aflição de espírito. Isso é verdade. Ele ficou aflito. Meus amados, o pecado deixava Davi desesperado. Ele não conseguia viver. Você é assim? Quem é que não peca? Fala. Ah, mas eu sou certo. Tem esse que não peca. Se eu falar que eu não peco, a Bíblia diz que eu estou fazendo Deus mentiroso. Ó, coisa séria. Aquele que diz não peca, está fazendo Deus mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que nós somos pecadores. E que nós pecamos. Mas qual o segredo? Se confessarmos nossos pecados, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Um conselho aqui: não viva com pecado, não. Isso atrasa a sua vida, isso impede as bênçãos de Deus, as promessas de Deus. Que você cresça, que você seja uma bênção, uma testemunha de Deus poderosa nas mãos do Senhor. Então aqui foi uma aflição de espírito. Ele não sabia mais o que falar quando estava aos pés do Senhor. Já aconteceu isso com você? Você está aos pés do Senhor, você fica sem saber o que falar, porque você sente que Deus não está presente na sua vida? Eu estou tendo essa experiência, meu filho. É amarga na hora, mas depois vem um alívio, vem a paz, você fica leve. Arrependido. Ele não sabia mais o que falar quando estava aos pés do Senhor, arrependido devido a ter pecado contra o Senhor. Então ele exclamou com aflição de alma: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu acho que foi na vida de Davi um dos versículos mais preciosos que ele traz para nós pelo Espírito Santo, é essa palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está dizendo ao Senhor
Não com os lábios apenas, mas está falando com o coração. Senhor, estou muito mal devido ao pecado, eu não quero voltar a pecar mais, Senhor. Está muito amargo, foi uma experiência amarga em extremo. É assim que ele está dizendo quando ele fala isso. E o único caminho que ele encontrou para essas palavras foi falar essas palavras. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Foi esse o caminho. Senhor, será que é possível, Senhor, não voltar a pecar mais? Então cria em mim um coração puro. Isso é possível, Senhor. Um espírito reto. Ele entendia que precisava uma vida de pureza e santidade na presença de Deus. É isso que você deseja, meu amado? Então você está no canal certo. É aquilo que eu falei. Você vai ouvir coisas aqui profundas. E Deus vai transformar vidas aqui neste lugar. Estou falando em nome de Jesus. Ele vai transformar vidas aqui. É por isso que você vai compartilhar. Você não vai ter sossego hoje enquanto você não compartilhar isso com seus contatos. Faz igual eu fiz muitas vezes. Eu recebi uma mensagem abençoada que tocaram no meu coração. Eu chegava a passar para todos os meus contatos, 100, 150, 200, não sei quantos. Eu passava. Tinha prazer em fazer para abençoar aquelas pessoas também, porque eu fui abençoado. Para não voltar mais a pecar contra ele. Então ele entendia que precisava de uma vida pura e santa para não voltar a pecar. Ele estava muito amargurado, ele estava muito triste. A Bíblia diz que ele ficou sem comer dias e dias, não sei como, não lembro, não recordo agora, mas vários dias ficou sem comer e sem beber por causa do seu pecado. Olha que atitude. Talvez isso foi o fator que determinou ao Senhor a considerá-lo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele temeu o Senhor profundamente, ele chorou, ele ficou amargurado, ele falou, Senhor, não é possível, eu não posso fazer mais isso. Então, Senhor, cria em mim, Senhor, eu estou arrepiando agora, cria em mim, Senhor, um coração puro. Ora assim nessa noite, meu amado. Você que cometeu um pecado hoje, alguma coisa que o Senhor não se agradou, você tem consciência, vai aos pés do Senhor, chora aos pés do Senhor, faz isso. E o Senhor vai te renovar, Ele vai te abençoar, Ele vai fazer de você uma bênção nas mãos dele. Amém? Não se esqueça do like, porque se você der o like, segundo a colega, vai contar com uma visualização. Se você compartilhar, melhor ainda, você vai abençoar outras pessoas com essa palavra, porque não é possível você achar que essa palavra é uma qualquer palavra, não, é a palavra de Deus. Eu vivi essa experiência, eu estou vivendo essa experiência. E eu tenho falado aqui que você só fala o controle da palavra quando você viver a palavra, e nós vivemos essa palavra. Isso para a glória do meu Deus. Já se inscreveu no canal? O que você está esperando? Nós estamos contando com a sua inscrição, para esse canal crescer, para ter palavras igual ou maiores do que essa, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, então, com uma boa noite. Até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir.